Fala galera do DF Português, estamos de volta com mais uma dica para vocês. E como prometido, vamos entrar de vez no estudo da morfologia. E no vídeo de hoje, gente, eu trouxe aqui duas partes da palavra que nós necessitamos saber qual é a diferença. Para muitas pessoas, raiz e radical são a mesma coisa, mas não são. Vou te provar aqui agora que não são, tá ok? Então vamos logo para a raiz. O que é uma raiz? Raiz da palavra, o que é raiz? Quando é que eu vou grifar lá na palavra, dizer que ela é raiz? Quando, Cristiano? Pronto, simples. Raiz, gente, é o elemento originário, ou seja, se é original já veio na palavra. A palavra nasceu com a raiz, onde se concentra a significação da palavra. Onde está o significado da palavra? Né, gente? As raízes vêm de outras línguas, geralmente do nosso português, vem do grego ou latim, e também do tupi-guarani, né, gente? E são, sobretudo, monossilábicas. O que são palavras monossílabas? Palavras monossílabas é aquela que só tem uma sílaba, né, gente? Então, a raiz ela só tem uma sílaba, ela não pode se separar. Trouxe aqui um exemplo de a raiz noc, que é da língua latina, né? Vem do latim e significa prejudicar. E tem significação geral de causar danos. Né? Toda palavra que tiver um noc tem relação com causar danos ou não. Certo? Nocivo, primeira palavra. Perceba que as raízes estão em negrito. Nocivo significa o quê? É uma coisa perigosa que pode causar dano, né? Nocaute. Ali é quando um boxeador derruba o outro, deu um nocaute. Então foi uma coisa má, né, gente? Foi um dano. Ele caiu. Foi um nocaute. Inocente. Inocente é aquela pessoa ali que não tem maldade, né, gente? Então, tem a ver. Inócuo é a coisa que não causa mal, não causa dano. Certo? Essas outras palavras aqui eu coloquei, gente, para vocês perceberem uma característica da raiz. Ó, ato, ativar. Ação, acionar. Ato e ação são a mesma coisa. Ativar e acionar são a mesma coisa. Então essas palavras aqui, gente, são da mesma família etimológica. Certo? Mas por que eu trouxe elas? Porque uma das características da raiz é ela pode mudar a sua estrutura. Tá vendo aqui? A raiz começa com a T, já na palavra aqui começa com a C. Tá vendo? Então ela pode mudar. É uma das características da parte da palavra que se chama raiz, onde tem o significado das palavras. Certo? Bom, vamos passar para o radical. Quando é que eu posso confirmar que aquela parte da palavra se chama radical? Bom, radical, gente, também ela contém um significado, né? A parte que contém um significado na palavra, assim como a raiz. Por isso que muitas pessoas confundem, né? Mas não para por aí. A diferença agora vem, ó. Radical ela não muda, né? Raiz você aprendeu que ela pode mudar. Radical nunca muda, gente. E é encontrada nos verbos. Geralmente é encontrada nos verbos para quê? Para que haja conjugação. Mais uma característica do radical. Além da raiz, inclui prefixos em sua estrutura. Ou seja, para ser radical eu tenho que ter prefixo e uma raiz. Tá vendo que não é a mesma coisa? Na raiz não precisa ter prefixo, mas no radical sim. Analisemos aqui o verbo desanimar. Vamos analisar. Trouxe aqui alguns verbos aqui que a galera sei que gosta de verbo, conjugar verbo, hein? O melhor assunto de todos os alunos é o verbo, é conjugar verbo. Brincadeira. Mas não tem bicho de sete cabeças não. Por exemplo aqui, ó. Esse verbo aqui, ele está no modo do indicativo e no tempo presente. Simples assim. Vamos conjugar. Eu desanimo. Perceba aqui que o verbo desanimar foi conjugado na primeira pessoa. Eu desanimo. Então, Cristiano, o radical é essa parte que está mais escura. Certo? Mas eu disse ali que inclui a raiz e prefixo. Então, vamos ver aqui, ó. O des, tá vendo? É o prefixo. E essa outra parte aqui é a raiz. Juntando os dois, temos o radical. Então, toda palavra que eu formar a partir do verbo desanimar vai ter esse prefixo e essa raiz. Não vai mudar em nenhuma palavra. Vamos continuar? Tu desanimas. Perceba que desanimas é uma palavra diferente de que desanimo, né? Está conjugado na segunda pessoa do singular.
Então, perceba que temos uma outra palavra, mas o radical aqui tem um prefixo e a raiz continua a mesma coisa. Então, o radical continua o mesmo, não mudou. Assim como diz lá o nosso enunciado. Vamos ver lá a terceira pessoa do singular. Ele desanima. Outra palavra, tá vendo? Mas temos aqui o quê? O prefixo, eu e a raiz, melhor dizendo. Então, formando o radical. Desanima, desanimas e desanimo são três palavras diferentes, mas com o mesmo radical. Certo? Nós, ó, o des aqui, ó. Des é o prefixo e aqui, ó, é a raiz, certo? Isso aí é um erro aqui de digitação, né? Na hora que botar o negrito, mas o radical é aqui, do M para trás, certo? O des é o prefixo e o ani é a raiz, formando assim o radical da palavra desanimamos. Vós desanimais. Temos aqui, ó, prefixo, raiz, formando assim o radical da palavra, onde está o significado da palavra e não mudou nessa outra palavra, desanimais, certo? Eles desanimam, prefixo, raiz, radical, certo, gente? Então é isso, a diferença é essa. A raiz, ela é monossílaba, né? Ela não se separa, só tem uma sílaba só e pode mudar, ter uma variação na sua estrutura. O radical, além de conter a raiz em sua estrutura, inclui prefixos e não muda de maneira nenhuma. Certo? Como dizia minha avó, de jeito e qualidade, ela não pode mudar. Certo, gente? Então a diferença é essa, não erre mais. Raiz é uma coisa, radical é outra totalmente diferente. Próximo vídeo vamos aprender também o que é prefixo, né? Para quem está curioso aí. Certo, gente? Então, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o seu likezinho aí e vá na nossa descrição dos vídeos que tem alguns links lá que você pode se interessar. Tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima. Valeu, gente!